Olá pessoal, tudo bom com vocês? É igual Sabrina Sato, né? Mas vamos lá. Eu sou o Rodolfo Cavalcante e participo do Grupo 1. Nós vamos falar hoje sobre a contabilidade gerencial e de custos, que é dada pelo professor Adalto. Vamos falar agora um pouco sobre o cenário empresarial atual, que engloba também alguns aspectos. Seria a globalização, a competitividade, custos, processos, estruturas, qualificação, gestão e foco. Nós temos também o perfil do profissional, o antigo e o atual, que é um depara, né? Onde o antigo era somente especialista, aquele que executava uma função muito bem, porém não a gerenciava. Hoje, o novo profissional ele deve ter um perfil generalista, aquele que gerencia as informações após todo o processo de dados e toma decisões através da mesma. O antigo profissional também tinha uma visão limitada, somente realizava o trabalho solicitado e não ampliava sua visão para causar melhorias. E o novo profissional ele deve ter uma visão global, enxergar todas as ações, ajudar a melhorar processos, tomada de decisões, etc., para ajudar a evolução da organização em que ele colabora. Também temos no antigo profissional que ele somente cumpria as ordens que lhe mandavam sem precisar ampliar suas tarefas. Hoje, o profissional ele deve saber conduzir suas tarefas sozinho. O antigo profissional também simplesmente se adaptava ao ambiente. E o atual profissional ele deve provocar mudanças na organização. Vamos falar agora de custos diretos e indiretos. Os custos diretos são custos fáceis de serem reconhecidos. São gastos com materiais, mão de obra e gastos gerais de fabricação, aplicados diretamente ao produto. Os custos indiretos são gastos que beneficiaram toda a produção de um período. Tecnicamente, denomina-se rateio. São gastos com materiais, mão de obra e gastos gerais de fabricação aplicados indiretamente ao produto. Vamos falar agora também de exemplos de custos diretos, que são matéria-prima utilizada na fabricação, mão de obra direta aplicada ao produto e as embalagens, como por exemplo. Os outros exemplos são de custos indiretos, como aluguel, salários que não estão ligados diretamente ao produto e uma depreciação. Vamos também falar e dar exemplos de custos fixos e variáveis. Os custos fixos são gastos que não aumentam de valor em função do volume produzido. Seus valores são aumentados em função de outros parâmetros. Os custos variáveis são gastos que aumentam de valor na função do volume produzido. Exemplos de custos variáveis: matéria-prima utilizada na fabricação, mão de obra direta e embalagens. Exemplos de custos fixos: aluguel, salários e depreciação. Para facilitar o entendimento, na maioria das vezes, não são em todas as vezes, mas isso em 90% dos casos, custos diretos são iguais a custos variáveis. E o custo indireto é igual a custo fixo. Vamos dar exemplos de rateio. Aqui nós pegamos o exemplo de uma confeitaria. Então, nessa confeitaria, vamos utilizar os seguintes ingredientes: 8 kg de abóbora, que resulta R$ 8,40. Aproximadamente 1,5 kg de açúcar, temos R$ 1,95, 150 gramas de coco ralado a R$ 3,70 e 6 gramas de cravo da Índia a 80 centavos. Somando tudo isso, nós temos um total de R$ 14,85 para acrescentar ao custo de um bolo. Nós temos também o aluguel, que devemos usar o critério também de rateio através de horas de trabalho. Considerando o aluguel de R$ 600 por mês, nós temos por dia trabalhado 8 horas, por semana 44 horas, por mês 220 horas. Temos o preparo do bolo de 4 horas. Vamos utilizar os R$ 600, que é do aluguel por mês, dividir por 220 horas mensais, que nos resulta R$ 2,73. Multiplicamos isso por 4 horas de preparo do bolo, que nos resulta R$ 10,90. Vamos utilizar também critério de rateio para utensílios, horas de trabalho. Considere a depreciação de R$ 1.080 por ano.
Vamos utilizar o valor de 1.080 e dividir por 12 meses. Nos resulta o valor de R$ 90. Esses 90 dividiremos por 220 horas, que também vai nos resultar o valor de 41 centavos. Multiplicando isso por 4 horas de trabalho para preparar o bolo, temos o resultado de R$ 1,64 para acrescentar no rateio do bolo. Vamos também ratear o consumo do gás, também por horas de trabalho. Vamos usar um botijão de 13 quilos, que custa R$ 13. Temos o consumo total desse botijão, que é de 130 horas de trabalho. O tempo do bolo no forno é de 2 horas e 5. Vamos pegar o valor de R$ 13 e dividir por 130 horas de trabalho que um botijão nos fornece. Temos o resultado de 10 centavos e multiplicaremos isso pelo tempo do bolo no forno, 2 horas e 5. Temos o resultado de 25 centavos para acrescentar ao custo do bolo. Vamos ratear também a energia elétrica através de horas de trabalho. E o gasto com energia elétrica mensal foi de R$ 30, dentro de um prédio ou de uma casa que tem 10 cômodos. Desculpa, pessoal. Vamos utilizar então os R$ 30 e dividir pelos 10 cômodos. Temos R$ 3. Isso a gente divide por 220 horas mensais. E agora, esse resultado, vamos multiplicar por 4 horas trabalhadas, que nos resulta 5 centavos para acrescentar ao rateio do bolo. Também temos a mão de obra, é claro. Então vamos usar o critério de rateio horas de trabalho. Uma doceira ganha R$ 440 por mês, por exemplo. Vamos utilizar os R$ 440, dividir por 220 horas mensais. Temos o resultado de R$ 2. Multiplicado isso por 4 horas de preparo do bolo, temos o resultado de R$ 8 para acrescentar ao custo do bolo. Vamos utilizar a somatória agora de todo o custo do bolo. Seriam os materiais, primeiramente, e mão de obra. Isso são os custos diretos, que seria R$ 14,85 mais R$ 8 da mão de obra. E temos os custos indiretos, que é o aluguel, a depreciação, o gás e a energia elétrica. Então, somaremos os R$ 10,90 mais R$ 1,64 mais 25 centavos mais 5 centavos da energia elétrica. Temos um total do custo de R$ 35,70. Essa foi a nossa conclusão e muito obrigado.